Que bom estarmos juntas para mais uma aula de capacitação para o evangelismo feminino. Nesta aula, vamos aprender sobre habilidades de comunicação, sobre como podemos falar em público com clareza e confiança. Que você esteja aberta ao agir do Espírito Santo e permita que Ele a use poderosamente. Olá, tudo bem? É um prazer e uma alegria estarmos aqui juntos para falarmos um pouquinho sobre a arte de falar em público, de pregar para o evangelismo, para as semanas de colheita. Vamos então abordar alguns aspectos, como falar com clareza, com objetividade, como fazer com que a nossa expressão possa alcançar o coração das pessoas e como também usar a voz para transmitir a mensagem da palavra de Deus. A Semana do Evangelismo da Mulher é uma semana muito especial e eu creio que você que está aqui participando dessa aula vai estar sendo usada poderosamente pelo Espírito Santo para transmitir a mensagem e levar pessoas aos pés de Cristo Jesus. Para iniciarmos, eu quero primeiramente ler um texto que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, o verso 32, e diz assim: E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Este verso fala sobre como Jesus pregava. E ele pregava, ele falava com autoridade. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é: estude muito bem o sermão, estude o material que você vai apresentar para que você possa transmiti-lo com autoridade, com confiança, com convicção de tudo aquilo que você está falando. Ao estudar previamente, você vai fazer uma pesquisa, você vai entender ali as palavras, vai buscar os significados de alguma expressão, caso você não conheça, para que ao transmitir esse conteúdo, as pessoas possam compreender que você está falando de algo que você realmente conhece, e conhece de maneira profunda, e conhece de maneira realmente muito eficaz, para que a mensagem possa alcançar o ouvinte. Tudo aquilo que falarmos, temos que falarmos com segurança. Este é o segredo, falar com segurança. Para isso, o preparo é o ponto principal. Estudar muito bem o texto, se preparar ali no sermão, tirar as suas dúvidas, buscar fontes auxiliares para fortalecer ali a base do material estudado, para quando você apresentar, as pessoas possam compreender e ouvir e sentir nas suas palavras que você está falando com total segurança sobre aquele tema. Uma coisa também muito importante, e é o ponto principal: antes de preparar a mensagem, antes de começar a estudar o tema, uma coisa não pode faltar: o seu momento com Deus. Você precisa orar, você precisa clamar e pedir o batismo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa capacitá-la, possa usá-la e você, de maneira poderosa, instruída e usada pelo Espírito Santo, transmitir a mensagem com clareza. Clareza, isso vem de estarmos seguros daquilo que estamos falando. E pode ter certeza que ao orar, pedindo a ajuda do Espírito Santo, ele vai ser concedido para que você possa falar, para que você possa compartilhar a mensagem de Deus e as pessoas possam ser tocadas. Uma dica muito importante: se você tiver dificuldade com alguma palavra, que talvez seja um pouco mais difícil, substitua por um sinônimo, por uma palavra mais simples, de mais fácil compreensão dos ouvintes. Nós iremos pregar para um público muito amplo, pessoas mais humildes, pessoas mais cultas, pessoas simples, pessoas estudadas. A linguagem simples alcança a todos. Então evite usar palavras difíceis e palavras também que a sua pronúncia possa ser difícil para você. Então substitua por sinônimos, com palavras que sejam mais simples de serem ditas e também de serem compreendidas por todos que estiverem presentes. Quando a gente transmite uma mensagem mais simples, ela chega ao nosso ouvinte sem nenhum tipo de ruído, sem nenhum tipo de dificuldade. E isso também é positivo no momento da pregação bíblica. Eu quero aproveitar e dar aqui uma dica. Se você tiver condições, se você puder adquirir este livro,
Como Preparar e Apresentar Sermões, do pastor Emilson dos Reis, é um livro maravilhoso, porque além de falar sobre os tipos de sermões, como preparar sermões, também aqui tem dicas de como aquecer a voz, como melhorar sua dicção, como se preparar melhor para apresentar a mensagem. Então esse livro é um livro muito especial, usado pelos alunos de teologia na sua formação no curso de oratória, na matéria de oratória. Então se você puder ter esse livro adquirido, será um grande ganho para a sua biblioteca e no seu preparo para apresentar sermões. Bem, o segundo tópico que eu quero também aqui apresentar para vocês é a arte de contar histórias. Quando nós falamos sobre contar histórias, estamos falando aqui do momento de que fazermos uma aplicação, de apresentarmos uma ilustração para que reforce o conteúdo da mensagem que vamos apresentar. A história, as histórias, a melhor de todas elas, se for possível, seja a sua história, algo que você viveu, algo que você experimentou, algo que você passou. Porque quando compartilhamos algo que nós sentimos, algo que vivenciamos, passamos com mais naturalidade e é algo que nós temos grande conhecimento, porque foi aquilo que nós vivenciamos em algum momento, em alguma fase da nossa vida. Então, se você tiver alguma história bonita, uma história marcante, ou uma ilustração de algo cotidiano que está relacionada com o tema estudado naquela noite, você use sem medo. E diga, olha o que Jesus fez por mim, olha a situação que eu passei, olha a situação que eu enfrentei. As histórias reais, especialmente a que nós mesmo vivemos, elas têm um impacto muito maior no coração das pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos muitas histórias, ilustrações de outras pessoas que também podem ser usadas. Muitas vezes no próprio sermão já vem histórias desse tipo. Mas se for possível substituir pela sua própria história, o ganho será muito grande. Porque as pessoas vão olhar nos seus olhos e vão ver que realmente você está transmitindo algo com emoção, algo com sentimento, algo profundo, algo que você passou, experimentou e superou. As histórias marcam. Jesus, ele usou muitas histórias. Histórias do cotidiano, usou histórias ali conhecidas, comuns, e também essa maneira de ensinar através de histórias, ela reforça o conteúdo estudado. Você percebe que nós temos muita margem na Bíblia para incluir histórias da nossa vida, porque aqui contam histórias reais, das vidas de pessoas reais que viveram, que passaram por momentos de alegria, de tristeza, mas que essas histórias tocam o meu e o seu coração. Então, use histórias. De preferência, histórias reais que você viveu. Mas se for contar alguma outra história, também se detenha aos detalhes. Estude. E às vezes as histórias são conhecidas de outras pessoas. Então é importante que você fique de maneira fiel ao texto e à história que você vai contar, para que não haja também ruído nessa comunicação. Porque se é uma mesma história que já é conhecida por alguns, e contarmos de maneira diferente, não vai ser muito positivo. Então, quando for contar uma história, se não for a sua, se detenha aos detalhes e fique ali fiel ao texto, para que essa história possa alcançar o objetivo proposto a você preparar e inserir na sua mensagem, no seu sermão. A história, ela tem esse objetivo, ela não é o tema principal da mensagem. O tema principal da mensagem sempre deve ser o texto bíblico, sempre. Muitos, infelizmente, colocam a história como sendo o ponto principal. Não, não é. O ponto principal é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então use a Bíblia. A história vem para reforçar, mas não deixe de exaltar o texto bíblico e a mensagem que está sendo apresentada dentro das Escrituras. Porque senão iremos acabar sendo contadores de histórias e não vamos levar as pessoas a uma reflexão, a uma decisão, uma mudança de vida, motivados e guiados pelas Escrituras. Seguindo, o nosso próximo tópico dessa nossa breve aula aqui tem a ver com a voz. Primeiramente, cada pessoa tem a sua voz. A voz é algo único, individual. Seja natural.
Não procure imitar a voz de uma outra pessoa, por mais que seja uma pessoa boa, que tenha boa oratória, que seja reconhecido. Age naturalmente e use a sua voz. É a sua voz que Deus lhe concedeu e ela vai ser usada como instrumento poderoso para alcançar e transformar corações. Então use a sua voz de maneira natural. Se possível, aqueça a sua voz, faça exercícios, beba água. É importante que você tenha ali uma garrafinha, um copo de água, não para matar a sede, mas para lubrificar, para manter as cordas vocais ali lubrificadas, para que a mensagem possa sair e que não haja ali algum momento de secura na boca que possa trazer alguma tosse, algum desconforto. Mantenha uma voz tranquila, mas saiba também usar a entonação da voz. Em alguns momentos, você vai ter que falar um pouco mais baixo. Vai ter que diminuir o ritmo, falar um pouco mais devagar. Isso vai fazer com que as pessoas olhem para você e tenham atenção voltada para você. Em alguns momentos, você vai ter que levantar mais o tom da voz. Vai ter que se impor um pouco mais. Depende do momento ali, você vai ter que dar mais ênfase. Isso é importante para que não fique monótono essa nossa mensagem, o momento da pregação. Então é importante que a gente possa ter esse cuidado e o cuidado de trabalhar o volume da voz. Em alguns momentos mais alto, com mais força, com mais imponência. Em outros momentos com mais calma, menos volume, de maneira mais pausada. Isso faz parte da oratória, porque a voz é o meio de transmitir a mensagem. Então use a voz desta maneira, fazendo ali esse intercalando tons mais fortes com tons mais calmos, um pouco mais de velocidade, um pouco mais pausado. Isso faz com que as pessoas não percam a atenção àquilo que você está falando. Também use as expressões. Olha só, tá vendo agora que eu parei e dei um sorriso? A expressão, tanto do rosto, quanto também das mãos, comunicam muito. Então use as expressões. Gestos não muito exagerados, mas use as mãos para apresentar, para apontar, para exaltar, para realçar algum momento. E use o seu rosto. Se você estiver falando de algo mais alegre, mais feliz, o que você deve fazer? Sorria. Deixe que o seu rosto transmita essa mensagem de alegria. Então coloque ali o sorriso. Se for algo mais sério, então você feche um pouco o semblante. Deixe ele um pouco mais sério, para que as pessoas também possam, através das suas expressões, tanto das mãos, quanto do seu corpo, quanto a expressão facial, também esteja comunicando. Nós queremos que as pessoas possam estar colhendo e recebendo informações de todas as maneiras possíveis. E a nossa expressão, tanto corporal quanto facial, ela diz muito. Porque estamos falando sobre algo triste e estivermos sorrindo, vai ser contraditório. Então, se estiver falando de algo triste, fique mais sério. E quando falar de algo feliz, deixa transparecer com o seu sorriso. Também faz parte da comunicação. Também eu quero destacar a questão do vestuário. O vestuário comunica muito na mensagem. E queridas irmãs, claro, aqui talvez tenha alguns irmãos também assistindo, também alguns estarão pregando. Eu, por exemplo, estarei pregando durante a semana, mas para as nossas irmãs, vocês são especialistas. Cuide da combinação do seu vestuário, para que não fique algo que destoe. Um vestuário leve, um vestuário sublime, um vestuário que possa transmitir paz, que seja sóbrio, que não destoe. Então combine muito bem, desde ali do sapato até as peças da roupa, que sejam cores que possam conversar, se possível discretas, para que o foco seja nos seus lábios, na sua voz, na sua expressão e na mensagem que está sendo apresentada. Por exemplo, para que apresentar essa aula, uma camisa branca, um terno preto, uma gravata vermelha, uma gravata aqui vermelhada, vinho. Percebam que um vestuário tranquilo, sóbrio, que não vai chamar atenção para o que eu estou vestindo, mas que permite que as pessoas possam estar ouvindo a minha voz. E o meu vestuário não é um meio de ruído,
durante essa transmissão da mensagem. Então, cuidado com o seu vestuário. O vestuário é muito importante e também comunica, tá bom? Então, sempre estar atento para que tudo que está ao nosso redor possa ajudar na transmissão da palavra. Por exemplo, o ambiente ao seu redor. Cuidado com a decoração, para que não haja muitas coisas e nem muitas cores. Que haja ali beleza, mas simplicidade é o melhor caminho para uma boa semana de evangelismo, para que a mensagem seja transmitida com total clareza e poder. Como já mencionei no primeiro texto, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus pregava com autoridade. Ele sabia exatamente o que ele estava falando. E quando ele pregava, não tinha nenhuma pessoa que não era atingida, alcançada por sua mensagem. Algumas de maneira positiva, porque entendiam o apelo, o convite para o arrependimento, para a mudança de vida, para aceitá-lo e para segui-lo. Infelizmente, outros com espírito de revolta, de rebeldia, de indignação, porque eram egoístas, estavam pensando nos seus próprios interesses, por isso até mesmo planejaram matá-lo. Nós temos plena convicção de que o Senhor vai usar você para que você possa pregar com autoridade, para alcançar a todos de maneira positiva, para que todos possam sentir alegria de aprender e conhecer sobre Jesus e entregar a vida nas mãos de Cristo. Eu quero ler aqui mais um texto, também em Lucas, agora no capítulo 24, o verso 32, e olha o que diz aqui. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que texto poderoso, né? Aqui Jesus, depois da sua ressurreição, estava pregando, falando. E aqueles que o ouviram, a sua voz, olha qual foi a reação que eles tiveram. Não nos ardia o coração? Eu tenho plena certeza que ao seguir esses conselhos e os demais conselhos das demais aulas que vocês vão receber e vão participar e vão assistir, estarão completamente preparadas e preparados para abrir a palavra de Deus, pregar com poder e autoridade e fazer com que o coração de cada pessoa possa arder de alegria, possam ter um encontro com Jesus, aceitá-lo e se prepararem para a sua volta. Que Deus nos abençoe, que Deus o abençoe, que Deus a abençoe, que Deus possa usar a todos nós nessa semana especial e isso seja sempre para a honra e glória de Cristo Jesus.